O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou pra próxima. Mas a tua, por exemplo, assim, você tem paixão para empreender. Isso. Você tem necessariamente paixão pelos negócios em que você está empreendendo ou pelo fato de empreender? Te digo o seguinte. Eu entendi perfeitamente. Você entendeu? Por exemplo, ficha de telefone, sei lá, madeira. Meu negócio, ou sei lá, pôster de fotos. Eu não gosto de foto. Você precisa gostar do objeto do teu empreendimento. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Isso é uma pesquisa da consultoria Cato que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol dos Estados Unidos. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Do contrário, tu não consegue, porque tem encheção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. Você, mesmo naquele momento, no momento começo, construindo, você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca pra você? Não. No primeiro momento, não. Houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa. Essa era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com um sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? 2 horas tensas, cara, dentro do... Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença e eu queria casar, queria ser independente. E aí, a proposta de trabalho dizia assim, ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, Então, você tinha um plano de metas. Eu falei, cara, eu vou bater. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui. Você acha que isso, de alguma maneira, essa experiência te empurrou, te ajudou? Porque se fala muito isso, né? Você precisa passar um pouco de dificuldade para entender quando a glória chega. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, mas de qualquer forma é algo que se fala muito. De alguma forma, isso te ensinou resiliência ali naquele momento. Porque você poderia ter desistido, você poderia ter feito algo mais simples, você tinha um objetivo muito claro. Mas você acredita que isso de alguma maneira te ajudou no fim das contas? Eu acho que me ajudou. Acho que na vida a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. É importante a gente ter aquele momento do basta. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Aquilo que não queria. Então, isso me fortaleceu? Não. Acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. A gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então, eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Como é que foi essa migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, provavelmente do mundo, né? O que acontece, Rafinha? Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor, basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7 ou 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano. Então você vai levar 6, 7
8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho convencional, digamos assim, e que de certa forma você também se desvencilhou, porque alguém que diz pro pai quando é mais jovem, eu quero ser artista. Que pai e mãe acha legal essa ideia? Se você disser que vai ser médico, ele vai achar mais legal. Entendi. Então o que acontece? Então você quando entra nesse formato, eu me desvencilhei disso. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial, 22 anos. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros? Cara, primeiro o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde. Aí passou de fase, foi para fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha. Que isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10, você recomeça tudo de novo, você começa tudo de novo e você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em venda. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas. Não é disso que eu tô falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar. Isso era a minha ambição. Isso era o meu desejo. Esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente. E aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente treina, a gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. Tem a ver. Vendas com gestão das emoções. Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Não ganha só quem bate mais, ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essas sinapses. E aí, cara, embalei. Depois que eu embalei, vai embora. Quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui, e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido. Qual é a tua ambição? Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu estou precisando pagar as minhas contas. Não é suficiente. Isso é pouco. O que mais você quer?